Você sabe quanto que você vai ter de patrimônio acumulado depois de 2, 5, 10, 15, 20, 30 anos poupando o que hoje você investe por mês? Você tem ideia de qual que vai ser a sua renda passiva mensal daqui a 5, 10, 15, 20 anos? Será que você sabe qual que vai ser a capacidade ou poder de compra desse seu patrimônio acumulado em 5, 10, 15, 20, 30 anos aos olhos de hoje, considerando a inflação? Se você não tem resposta para nenhuma dessas perguntas, ou se alguma dessas perguntas ficou sem resposta, eu tenho uma boa novidade para você. Hoje vou compartilhar contigo, vou te mostrar aqui nesse vídeo como utilizar a planilha definitiva para você fazer o seu plano para sua aposentadoria, ou seja, para sua independência financeira. Você vai descobrir nesse vídeo, utilizando a nossa planilha, quanto você precisa aportar por mês para chegar na sua tranquilidade, na sua independência financeira, independentemente do prazo. Então bora pro vídeo. Olha só, uma coisa que é super interessante de eu começar falando aqui para você é o seguinte: eu não vi até hoje no YouTube ou em nenhuma plataforma uma ferramenta que considerasse a inflação na hora de projetar em quanto tempo você vai chegar na sua independência financeira, tá? Tanto nos seus aportes quanto em termos de patrimônio acumulado ao longo do tempo. Para ficar mais claro, eu vou fazer uma breve simulação aqui para você. Eu vou utilizar o John aqui, vou perguntar para o John: John, qual que seria a sua renda passiva mensal necessária para você se aposentar, para você parar de trabalhar? Se hoje você tivesse uma renda passiva mensal, de quantos reais você pararia de trabalhar? 20 mil reais. Então hoje, com 20 mil reais de renda passiva por mês, nosso amigo John, ele pararia de trabalhar, certo? Ou seja, ele estaria apto a parar de trabalhar, não significa que ele pararia de trabalhar. Só que esses 20 mil reais, o John tá pensando aos olhos de hoje. Talvez, se o John receber 20 mil reais de renda passiva mensal daqui a 5 anos, isso não vai ser o suficiente. Por quê? Porque nesse meio tempo nós vamos ter a inflação, ou seja, a perda do poder de compra da nossa moeda. 20 mil reais daqui a 5 anos não vão comprar as mesmas coisas, a mesma quantidade de bens e serviços que 20 mil reais podem comprar hoje. É por isso que a gente fala, qual que é o valor que hoje compraria sua independência financeira? No caso do John, 20 mil reais por mês. Só que o John precisa ter na cabeça, assim como você, que esse valor ele vai aumentando ao longo do tempo. Aumentando conforme o quê, Gui? Conforme a inflação vai passando. Então o John não necessariamente ele precisa mirar os 20 mil reais por mês daqui a 5, 10, 15, 20 anos. Ele vai precisar mirar um valor móvel, que vai subindo de acordo com a variação da inflação. E é por isso que a gente vai mostrar essa planilha hoje para você, porque você vai conseguir entender em quanto tempo você vai chegar nesse poder de compra, seja ele daqui a 5, 10, 15, 20, 30, 40 ou 50 anos. Para você ter uma ideia do que eu tô falando, então hoje o John se aposentaria ou chegaria na sua independência financeira com 20 mil reais por mês. Porém, se a inflação anual do Brasil for de 5% ao ano, a gente está falando que em 5 anos, para ele manter os mesmos 20 mil reais em termos de poder de compra aos olhos de hoje, ele teria que chegar numa renda passiva mensal de aproximadamente 25 mil reais. Por quê? Porque a gente passou 5 anos com a inflação de 5% ao ano. Então, se eu fizer a mesma pergunta para o John daqui a 5 anos e a inflação anual foi de 5%, a resposta dele precisa ser o quê? 25 mil reais. Se ele quiser manter o mesmo padrão de vida de 20 mil reais hoje. E se forem 10 anos? 10 anos esse valor vai subir para 32.577 reais. Ou seja, com uma inflação anual de 5% ao ano, o John vai precisar, em 10 anos, ter uma renda passiva mensal de 32.577 reais para ele ter o mesmo poder de compra que 20 mil reais dão para ele hoje. É importante você entender isso. Por quê? Porque às vezes você pensa, poxa, eu hoje com 5 mil reais por mês de renda passiva mensal eu iria, me aposentar. Ia falar, chefe, obrigado, foi um prazer, tchau, tchau. Ia chegar em casa e ia falar, maridão, fica tranquilo que agora eu garanto renda passiva mensal de 5 mil reais. Qual que é o problema se você ficar mirando esses 5 mil reais? Daqui a 10 anos, 5 mil reais vão comprar muito menos coisas e serviços e te proporcionar muito menos lazer do que 5 mil reais hoje. Então esse 5 mil, ele é um valor móvel. Pô, Gui, tá confuso pra caramba. Na planilha vai ficar muito mais fácil de você entender. Então bora lá? Abri a planilha aqui, a planilha chama Viver de Renda. Não é uma alusão ao curso do Bruno Perini, mas poderia ser. Ele poderia compartilhar aí, né, com
os alunos dele, com os seguidores. Eu tenho convicção que seria um bom material, inclusive. Perini, fica a dica aí, tá? Mas vamos lá. O que você vai ter que olhar nessa planilha? Você precisa fazer 4 alterações, basicamente. O resto vai ser uma consulta. Vamos lá. Primeira coisa, você vai mudar aqui o que está na célula em amarelo, tá? Então o que você precisa mudar? O que está na célula em amarelo. Primeiro, qual que é o tamanho do seu aporte mensal? Pô, Gui, às vezes eu aporto 300, às vezes eu aporto 600, às vezes eu aporto 700, às vezes 100 reais. Bom, normal, todo mundo faz isso. Mas o que eu quero que você coloque aqui é uma média do quanto você costuma poupar e investir ao longo do tempo. A gente sabe que existem meses em que isso oscila, às vezes é maior, às vezes é menor, mas aqui a ideia é você colocar uma média, um padrão sustentável para os seus aportes mensais aos olhos de hoje. Então vamos supor aqui, ó, tá 500 reais, vamos supor aqui que você coloque então os 450, só para a gente alterar. 450 reais por mês você consiga aportar. Aqui a gente vai colocar uma estimativa de rentabilidade anual para sua carteira de investimentos. Poxa, Gui, esse ano eu tô com uma rentabilidade de 25%. Olha que beleza. Eu preciso lembrar você que o Warren Buffett, um dos maiores investidores de todos os tempos, tem uma rentabilidade média anual de 20%. É normal que em alguns anos a gente consiga ter uma rentabilidade de 25, 30, às vezes 40%, mas não é razoável de se supor que nós vamos manter essa taxa de rentabilidade média para o resto da vida, ou seja, para os próximos 10, 15, 20, 30 anos. Então qual que é a minha ideia aqui? A minha ideia, e a minha sugestão, é que você seja o mais conservador possível. Por quê? Porque se você se planejar para ser mais conservador nessas estimativas de poupança e investimento, é menor o risco de você se surpreender negativamente lá na frente. Então vamos supor que você se planejou acreditando que você ia ter uma rentabilidade média anual de 20% ao ano. Você falou, opa, vou poupar e investir então 500 reais por mês, porque eu vou ter uma rentabilidade média anual de 20% ao ano. Aí passam 10 anos, 15 anos, 20 anos, você vê que a sua rentabilidade média anual foi de quanto? Foi de 12%. Aí você pensa, puxa, me planejei errado, segui a rota errada. Eu até conseguiria poupar e investir mais ao longo do tempo, mas por acreditar que eu conseguiria ter uma rentabilidade média anual de 20%, fui surpreendido negativamente, né? Como diria o Zagallo, fomos surpreendidos novamente. Então, nessa simulação, seja conservador ou conservadora. Pô, Gui, mas aí se eu estimar uma rentabilidade média anual de 10, 12% ao ano, e no final das contas eu vou conseguir ter uma rentabilidade de 15% ao ano, de 20% ao ano. Maravilha! Você vai chegar à independência financeira antes do que você imaginava. Isso é ruim? Não, isso é bom. Você se preparou para o pior e se surpreendeu positivamente, porque o melhor aconteceu, tá? Então evite fazer planos e simulações com rentabilidades muito otimistas. Evite as surpresas negativas ao longo do tempo. Tá bom? Então você vai colocar aqui uma rentabilidade média anual. Para você ter ideia, nos últimos 10 anos, o CDI, nosso principal índice do mercado brasileiro, acumulou uma rentabilidade média anual na casa de 10%. O IMAB, o índice dos títulos públicos indexados à inflação, apresentou uma média de 12% ao ano. Então eu vou colocar aqui 12% ao ano. Eu acho que é factível você conseguir mais? Sim, mas de novo, seja conservador nas suas premissas, porque lá na frente você vai se surpreender positivamente. Tá bom? Aqui é um outro dado muito importante. Que dado é esse, Gui? Quanto de inflação a gente vai colocar nessa planilha? Estimar para os próximos anos. Poxa, Gui, a inflação média anual aí dos próximos anos pode variar muito. Pode. Mas no histórico, as últimas décadas, elas podem nos dar uma boa ideia de como pode vir a inflação brasileira no cenário otimista, no cenário neutro e no cenário pessimista. Nos últimos anos, na verdade nas últimas décadas, a inflação média anual do Brasil tem apresentado uma oscilação de 1,5 percentual acima da meta do Banco Central. Ou seja, se a meta do Banco Central nos últimos 10 anos era de 4,5% ao ano, a inflação média observada no Brasil ao ano foi de 6% aproximadamente. Com base nessa premissa, eu consigo supor alguma coisa. Por exemplo, se nos últimos 10, 20, 30 anos esse padrão se manteve, ou seja, a inflação média anual no Brasil foi de mais ou menos 1,5 percentual acima da meta do Banco Central, é razoável de se supor que isso vai continuar daqui para frente? Do meu ponto de vista, sim. Qual que é a meta de inflação do Banco Central para os próximos anos? 3%. Se a gente joga 1,5% acima dessa meta, desse centro da meta do Banco Central, qual que é a variação da inflação? Que a gente pode supor aqui na nossa planilha para os próximos anos, 4,5%.
A gente vai colocar aqui. Mas, poxa, Gui, eu quero estimar um cenário pior. O que eu faço? Poxa, se você quiser estimar um cenário pior, aí você coloca 3% acima da meta de inflação. Por exemplo, inflação anual de 6% ao ano. Você vai estar se perguntando aí, o que isso muda? Calma que você já vai entender. Mas vamos colocar aqui um cenário base de inflação média anual para os próximos anos no Brasil, décadas de 4,5% ao ano. Você vai falar o seguinte, Gui, mas nos últimos anos não foi tão baixo. Não foi tão baixo, mas em compensação, a meta do Banco Central não era também tão baixa. É importante você entender isso. Aí aqui tem um dado muito importante que você também precisaria preencher. O dividendo anual estimado da sua carteira de investimentos lá quando você estiver na fase de usufruto. Ou seja, o quanto que eu conseguiria de dividendo médio anual em uma boa carteira de dividendos. Tem lá ações, fundos imobiliários, ativos de renda fixa que pagam rendimentos, proventos constantes. Uma estimativa conservadora roda ali entre 6,5% e 7% ao ano. Então, eu, se fosse você, utilizaria essas premissas mais conservadoras. Entre 6% a 7% ao ano, a gente vai colocar aqui na nossa planilha 7% ao ano. Ô Gui, o que essa planilha ela vai me dizer? Bom, aqui nessa tabela você tem um quadro resumo. Você vai conseguir entender qual que vai ser o seu patrimônio acumulado ao longo do tempo. Então, nos próximos 2 anos, nos próximos 5 anos, nos próximos 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos e 50 anos. Poupando quanto, Gui? R$450 por mês? Exclusivamente? Estático? Não. Esse aporte ele vai sendo corrigido mês a mês nessa planilha, nessa simulação, de acordo com a inflação anual que você colocou aqui. Então vamos supor, poxa, qual que é a lógica por trás dessa planilha? Vamos supor que seu salário seja de R$4.500. Você está poupando R$450 por mês, ou seja, 10% do seu salário. Perfeito? O que essa planilha faz? Qual que é a inteligência por trás dela? Provavelmente, se você se mantiver no mesmo cargo, minimamente o seu salário vai ser corrigido pela inflação. Então se você ganha R$4.500, vai passar um ano de inflação e seu salário vai ser corrigido minimamente por essa variação da inflação. Aí o seu aporte mensal vai passar a aumentar, certo? No ano seguinte, a mesma coisa. No ano seguinte, a mesma coisa. Então, esse patrimônio acumulado ao longo do tempo, ele está levando em consideração aportes mensais corrigidos de acordo com a variação da inflação que você coloca aqui. Quer entender como é que isso funciona? Tá aqui, ó. Aporte no mês 1, ano 1, R$450, que é o que você colocou. No mês 2, já vai aumentar um pouquinho, R$2. Por que está aumentando? Porque tem essa inflação de 4,5% ao ano, a gente faz essa variação aqui de acordo com a alteração, né, da inflação, corrige ali o seu aporte de acordo com a inflação de um mês e vai dar 452. E assim sucessivamente. Tá reparando? Você fala, poxa Gui, mas isso não acontece de mês em mês, meu salário não aumenta de mês em mês. Eu sei, né, não aumenta de mês em mês, mas a gente está fazendo aqui uma simulação para entender como o seu aporte ele vai ser corrigido na média. Perfeito? Então, uma boa aproximação da realidade. Tá bom? Então, seus aportes, eles são corrigidos. Depois, só para você entender, o que você encontra aqui? O patrimônio acumulado. Então, com esses aportes corrigidos de acordo com a variação da inflação, quanto que eu vou ter em 12 anos com uma rentabilidade anual de 12% ao ano? R$12.568. Pô, Gui, pouco, né? Em 5 anos, R$39.951. Pouco, hein, Gui? 10 anos, R$120.192. Só que, veja só que interessante, você pode ver isso para todos os períodos. E se você quiser ver para meses específicos de todos os anos aqui no meio do caminho, é só você descer, tá completinha essa tabela, em todos os anos, em todos os meses. Consegue ver aqui? É uma planilha muito, muito completa. Perfeito? Pô, Gui, legal, então quer dizer que depois de 30 anos eu vou ter 2.029.000 de patrimônio? É o que a tabela tá me indicando aqui, certo? Correto. Você vai ter 2.029.000. Só que, detalhe importante, os 2.029.000 reais que você vai acumular de patrimônio, aqui segundo a tabela, daqui a 30 anos, eles não têm o poder de compra que 2 milhões de reais e 29 mil tem hoje. Por quê? Porque ao longo desses 30 anos, nós vamos ter a inflação, que é a perda do poder de compra da nossa moeda ao longo do tempo. Poxa, Gui, mas e se eu quiser ter ideia de qual que vai ser o meu poder de compra daqui a 30 anos? Qual que vai ser o poder de compra desses 2 milhões e 29 mil reais daqui a 30 anos? Aí você olha para a próxima coluna, que é essa daqui, ó, patrimônio acumulado ajustado pela inflação. Se você for nessa linha de 30 anos, tem lá 2 milhões e 29 mil reais, certo? Se você for trazer isso em termos de poder de compra nos dias de hoje, você vai chegar em R$ 541.743. Significa que,
Se eu poupar R$ 450 por mês, vou corrigindo esses aportes de acordo com a variação da inflação, eu tenho uma rentabilidade anual de 12% e a inflação média anual no Brasil for de 4,5%, esses 2 milhões que eu vou acumular vão ter o mesmo poder de compra que R$ 541 mil tem hoje. Por que é importante esse dado? Para você entender. Caraca, então eu não posso imaginar, imagina daqui a 30 anos eu vou ter 2 milhões de reais de patrimônio. Cara, é uma grana, hein? Pô, eu vou ser multimilionário ou multimilionária, de fato. Só que esses 2 milhões de reais, daqui a 30 anos, vão ter um poder de compra de 541 mil hoje. Você vê como é uma diferença muito relevante? O que esses 541 mil reais, Gui, tem de diferente dos 2 milhões? Eu simplesmente ajustei ele pela variação da inflação. Então eu trouxe quanto esses 2 milhões de reais, daqui a 30 anos, vão ter de poder de compra aos olhos de hoje. É como se eu falasse o seguinte para você, ó. Hoje você tem 541 mil reais. É isso que você vai ter daqui a 30 anos. Então é importante isso daqui. Olha só, em 50 anos, você acumularia 21 milhões 669 mil reais de patrimônio. Caraca, Gui, 21 milhões eu sairia comprando Ferrari, eu ia comprar mansão e tudo mais. Será? Porque olha aqui, se a gente for considerar a variação da inflação, seria a mesma coisa que você ter 2 milhões e 400 mil reais hoje. Pô, é uma bela de uma grana, é um belo de um patrimônio. Porém, você não vai sair comprando mansão, Ferrari, Bugatti, Lamborghini, Ducati, que é moto, e viajando o mundo, Maldivas e tudo mais, tá certo? É uma bela de uma grana, um belo de um patrimônio, porém, você não sairia aí gastando, curtindo a vida doidado, digamos assim. Agora, olha que interessante, na outra coluna. Pô, Gui, entendi, show de bola, hein? Isso aqui é muito bom, de verdade, né? De verdade. A próxima coluna, ela mostra a nossa renda média mensal. O que é essa renda média mensal? Quanto de renda esse patrimônio aqui acumulado dessa coluna, ele me geraria por mês. Considerando o quê? Considerando esse dividendo anual estimado que está aqui, que no caso do nosso exemplo está em 7%. Então, em 2 anos, poupando R$ 450 reais por mês, com uma rentabilidade anual de 12%, eu acumularia R$ 12.568 reais de patrimônio, o que está aqui. Isso seria suficiente para me gerar uma renda mensal de R$ 73 reais, certo? Certo. Em 5 anos, tá aqui, ó, R$ 39 mil reais gerariam, né, seriam capazes de gerar uma renda mensal de R$ 233 reais. Em 20 anos, R$ 559 mil reais me gerariam uma renda mensal de R$ 3.266. Opa, Gui, tá ficando interessante. Só que olha um ponto interessante. Do mesmo modo que aquele patrimônio de 21 milhões de reais em 50 anos, eles precisariam ser deflacionados, ou seja, precisaríamos considerar a inflação para verificar o poder de compra dessa grana lá na frente, a gente precisa fazer isso com a renda média mensal também. Por quê? Dá uma olhada. Em 50 anos, esses 21 milhões de reais que a gente conseguiria acumular, eles nos gerariam uma renda mensal de R$ 126 mil reais. Caraca, 6 mil reais é dinheiro pra caramba. Porém, considerando uma taxa de inflação de 4,5% ao ano, sabe quanto que isso, em termos do poder de compra de hoje, em dinheiro de hoje, seria o equivalente? A R$ 13.994 reais. Ou seja, a 14 mil reais. Então você fala, caramba, é muito menos do que eu imaginava, certo? Certo. Por quê? Por conta da inflação. Então não adianta você fazer um plano olhando para a renda média mensal sem considerar a sua renda média mensal que vai gerar lá na frente ajustada pela inflação. Porque senão você vai falar o seguinte, para mim, 10 mil reais de renda passiva mensal tá ótimo. Eu me aposento, eu xingo a minha chefe, vou para casa, família, chega, vamos viajar, porque agora eu garanto tudo aqui. Aí você chega daqui a 30 anos com uma renda mensal de 11 mil reais e aí qual que é o poder de compra aos olhos de hoje? R$ 3.160 reais. Então não adianta, você fala, caraca, Gui, então para onde que você precisa olhar nessa planilha? Para traçar o seu plano de aporte, de aposentadoria, né, de chegar na sua independência financeira. Precisa olhar principalmente para aqui, para o patrimônio acumulado ajustado pela inflação e para a renda média ajustada pela inflação. Então vamos lá. Eu, Gui, quero acumular, aos olhos de hoje, um patrimônio de 5 milhões de reais. Vamos fazer essa simulação? 5 milhões de reais. Aos olhos de hoje, eu quero acumular um patrimônio, não sei quanto que é esse patrimônio lá na frente, eu vou estimar aqui, mas eu queria ter o equivalente a 5 milhões de reais hoje, beleza? Então eu vou estimar aqui o quanto que eu preciso poupar e investir por mês para acumular um patrimônio que tem um poder de compra igual a 5 milhões de reais hoje. Eu não sei quanto que vai ser daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 15, 20, 30, 40, 50 anos, mas eu quero um patrimônio que me garanta um poder de compra igual 5 milhões de reais tem hoje, beleza? Essa planilha vai me ajudar com isso, para eu não ser surpreendido negativamente lá na frente. Então dá uma olhada. Se eu poupar R$ 450 por mês,
considerando aqui uma rentabilidade anual de 12%, uma rentabilidade significativamente conservadora, eu não vou chegar nem em 50 anos nesse patrimônio equivalente a 5 milhões de reais hoje. Então eu preciso poupar e investir mais. O que eu vou poupar aqui? Poupar e investir R$1.000? Opa! Se eu poupo e invisto R$1.000 e eu vou corrigindo esses aportes de acordo com a variação da inflação, eu vou chegar nesse nível de patrimônio daqui a 50 anos. Eu vou ter 5 milhões de reais de patrimônio aos olhos de hoje. Vai passar o tempo, 50 anos, quanto que eu vou ter de patrimônio? Se a inflação for de 4,5%, uma rentabilidade de 12%, eu vou ter 48 milhões. Só que esses 48 milhões vão me garantir o mesmo poder de compra que 5.331.000 reais hoje. Essa planilha é extremamente importante. Essa é a coluna G e a coluna I que você tem que ficar focado ou focada na hora de desenhar o seu planejamento financeiro, certo? Pô, Gui, mas eu não quero chegar só em 50 anos nesse nível de patrimônio. Eu quero chegar antes. O que você pode fazer? Você pode estimar uma rentabilidade anual média acima, mas entendendo que você vai precisar correr mais risco, entendendo que isso não é garantido, porém você pode fazer isso, ou simular um aporte mensal maior. Gui, eu não consigo aportar mais e eu não quero estimar uma rentabilidade média anual superior a 12%, que aí eu acho que já é muito incerto, não quero colocar o meu futuro financeiro em risco ou deixar ele muito aberto, né, com esse nível de incerteza. O que eu faço? Você precisa fazer das duas uma. Ou você reduz as suas despesas e consegue aportar mais, ou Gui, não consigo reduzir minhas despesas. Então você precisa ganhar mais para você conseguir aportar mais. Não tem segredo. Uma dessas duas coisas. Perfeito? Se você mantiver essa rentabilidade anual de 12% e colocar aqui R$1.500 de aporte, opa, você já vai chegando mais perto e menos tempo. Pô, Gui, eu consigo poupar e investir R$2.000 por mês. Você já reduziu. Vai lá para 40 anos. Pô, mas mesmo assim, Gui, 40 anos é muito tempo para eu chegar nesses 5 milhões de reais de patrimônio. Será que se eu aumentar aqui 1% da rentabilidade anual, será que eu consigo chegar antes? Se você colocar aqui, 13% a sua rentabilidade média anual, veja que já tem um impacto relevante. De novo, eu prefiro que você seja conservador e conservadora nas suas estimativas. Vamos supor aqui uma rentabilidade média anual de 15%. Olha lá, em 30 anos, nesse nível de aporte mensal, com essa rentabilidade média anual e considerando essa inflação, você vai chegar num patrimônio, aos olhos de hoje, né, em termos de poder de compra, de R$4.148.000 reais. Aí já está muito mais perto daquele seu patrimônio lá de 5 milhões de reais. Pô, Gui, mesmo assim é pouco para mim. E agora, o que eu faço? Não tem segredo. Você precisa mudar alguma dessas variáveis. De preferência, mude o aporte mensal. Gui, inviável esse aporte mensal na minha realidade hoje. O que você precisa fazer? Tá muito claro o que você precisa fazer. Você precisa encontrar fontes de aumentar a sua receita, de aumentar a sua renda. A partir de um determinado nível de rentabilidade anual, considerar que você vai conseguir manter uma rentabilidade média anual acima de 15%, é muito, muito arriscado, tá bom? E aí aqui você consegue observar a renda média mensal ajustada pela inflação. Então, em 30 anos, esse patrimônio aqui acumulado vai equivaler a esses 4 milhões aqui em termos de poder de compra, que vão me garantir uma renda mensal, em termos de poder de compra, iguais a R$24.000 me garantem hoje. Ah, eu quero ver mês a mês, eu quero ver essa conta. Tá aqui a tabela, todos os anos, ano 1, ano 2, ano 3, ano 5, todos os meses para você verificar as contas certinhas que nós estamos fazendo aqui. Então, use e abuse dessa planilha e desenhe e faça um planejamento financeiro que faça sentido para você. Qual que é a grande mensagem aqui? Não foque no patrimônio acumulado, foque no patrimônio acumulado ajustado pela inflação. Não foque na renda média mensal. Foque na renda média mensal ajustada pela inflação. Ah, Gui, mas aí eu me desanimei. Melhor você desanimar agora e entender que você precisa fazer alguns ajustes no seu planejamento financeiro para você chegar nesse patamar de poder de compra almejado, do que você se planejar de maneira errada, mirar um valor errado, passar 5, 10, 15, 20 anos e você perceber só depois desse tempo que você fez besteira, que lá atrás você deveria ter ajustado a rota para chegar na sua independência financeira de fato. Tá certo? Espero que você tenha gostado. O link para você baixar a planilha está aqui embaixo. Eu sei que não é um assunto muito simples de se entender, mas é extremamente necessário para quem quer ter um futuro financeiro mais tranquilo. Muito obrigado pela sua participação. Se você gostou do vídeo, deixa aqui o curtir, baixa a nossa planilha e, obviamente, compartilhe com quem também, na sua visão, precisa ter acesso a esse tipo de ferramenta, a esse tipo de conhecimento. Até a próxima. Tchau, tchau!